Oi, gente rica! Estamos finalizando a 10ª semana do ano que tá voando. E hoje eu vou falar de Salomão, o rei Salomão, que recebeu o seu reino diretamente das mãos de seu pai Davi. E Davi foi assim o mais querido rei de Israel, que colocou nas mãos do filho o plano e a descrição de como ele queria que construísse o templo no Monte Moriá. E deu assim uma enorme lista, né? Com a descrição de todos os detalhes dos vasos de ouro e de prata necessários para o serviço divino, com o peso que deveriam ter. E exortou os príncipes das 12 tribos, e particularmente os levitas, né? Que o ajudassem nessa santa empresa. Porque foi Deus que escolheu Salomão, né? E para realizar aquele grande empreendimento, ele precisava dessa ajuda. E Davi, antes de morrer, aos 70 anos de idade, recomendou ao filho para que ele fosse justo com seus súditos, obediente a Deus, que o levou ao trono, e cuidadoso ao observar os mandamentos que o Senhor os deu através de Moisés. Sem que assim, nem o favor, nem a adulação, nem a paixão ou qualquer outro motivo pudesse afastar da presença do Senhor. Depois disso, morreu o homem que tinha o coração que agradava a Deus. Isso aconteceu lá por volta do ano 970 a.C. Aí, Salomão sepultou seu pai em Jerusalém. E depois que Salomão se desfez dos seus inimigos, né? Porque o irmão Adonias, que era o mais velho, havia usurpado o poder antes mesmo do rei Davi morrer. E com ele muitos inimigos se juntaram a ele e acabou consolidando aquele poder, né? Então Salomão primeiramente afastou e destruiu todos esses inimigos. E depois ele se casou com a filha de Faraó, que era rei do Egito. E que foi uma honra naquela época, porque os faraós não casavam as suas filhas com príncipes estrangeiros, principalmente com um judeu. Mas ele conseguiu essa proeza e acabou assim depois governando em profunda paz. A juventude dele não o impediu de administrar a justiça e de observar as leis. Ele procedia em tudo vigilante, de forma prudente, com sabedoria, como se ele fosse assim muito mais velho do que ele era. Isso porque ele decidiu obedecer em tudo o seu pai Davi. Um dos primeiros cuidados dele foi Hebron, uma cidade que eu tenho muita história para contar, das experiências que eu tive com Deus lá em Israel, nessa cidade. Vocês não têm noção, gente, do que eu passei naquela cidade, porque eu estava assim sozinha, dirigindo, e eu não conseguia sair, encontrar o caminho de saída de Kiryat Arba. E lá não tem hotel, hostel ou pousada que eu pudesse pernoitar. E estava anoitecendo, mas Deus já tinha providenciado tudo para eu não me afastar dali. Leia o meu livro, A Paz em Conflito, e descubra o que aconteceu. Vai valer a pena. Mas vamos voltar à história de Salomão, tá? E aí ele foi para Hebron, né? Oferecer a Deus um holocausto. E Deus, assim, se agradou muito, achando a atitude dele, assim, agradável. E naquela noite, Deus apareceu para ele em sonho, dizendo que o que ele pedisse seria concedido em recompensa pela piedade dele, né? Então, Salomão escolheu a mais excelente e a mais digna da bondade e liberalidade de Deus. Salomão pediu que o Eterno de Israel concedesse a ele o espírito da sabedoria e o proceder para que ele pudesse governar o reino com prudência e com justiça. Que lindo, né? Pois é. Imagina como Deus ficou satisfeito com esse pedido, né? E não apenas concedeu uma sabedoria extraordinária como ninguém antes possuía, como acrescentou riquezas, glória, vitória sobre o inimigo e a posse do reino para os seus descendentes, desde que ele confiasse nele, perseverasse na justiça
e imitasse as virtudes do seu pai Davi. Assim, Salomão foi visto assim como um juiz sem igual, porque ele proferiu julgamentos incríveis. Você lembra daquelas duas mulheres que uma delas o filho morreu e ele decidiu tudo rapidamente? Pois é. Depois ele nomeou governador para suas províncias, construiu o templo e colocou a Arca da Aliança. Depois, Deus predisse que a felicidade ou a desgraça tocaria ele, conforme ele observasse ou não os seus mandamentos, né? E Salomão, assim, construiu um soberbo palácio, fortificou Jerusalém, construiu várias cidades, fez dos cananeus que restaram, né, pagadores de tributo, recebeu a visita da rainha de Sabá, que foi até citada por Jesus, né? E alguns diziam que veio da Etiópia, do Egito, e ela foi visitá-lo e ficou assim encantada com as prodigiosas riquezas e com a fantástica sabedoria de Salomão, que desvendava todos os enigmas. Ele produziu 3.000 provérbios e 1.005 canções. O harém dele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Meu Deus, como é que um homem dava conta disso? Imagina, né? Loucura, né? E a sua riqueza era assim tão grande que embelezou Jerusalém. Porém, no entanto, contudo, o amor desordenado dele pelas mulheres o levou à idolatria. Tem até um monte do escândalo lá em Jerusalém, onde as mulheres levantavam postes ídolos para adorar os seus inúmeros deuses, né? E o auge da fama dele, ninguém via o que ele via. E em vez dele olhar para os lírios do campo, ele gerou uma sociopatia sexual. E não foi nem um pouco saudável ter tantas mulheres. Isso fez tanto mal para Salomão que ele se mostrou dramaticamente depressivo no livro de Eclesiastes. Porque para ele tudo virou vaidade. Você tem que ler. E o novo Salomão que estava nascendo ali foi construído a maneira como ele construiu as suas ideias. Eclesiastes é a autobiografia dramática da alma dele. E vaidade é a palavra-chave. Os argumentos de Eclesiastes não são os argumentos de Deus. Mas esse livro, Deus permitiu que estivesse na Bíblia para que eu e você pudéssemos observar uma filosofia meramente humana da vida. Tudo que os olhos de Salomão viram, ele fez. Todos os prazeres que os mortais poderiam ter sonhado um dia, ele experimentou. O poder político, o poder financeiro, o poder religioso, tudo ele realizou num ativismo sem fim. E assim acabou perdendo a emoção, porque o prazer com uma expressão contínua acaba virando dor, né? E Salomão se perdeu nesse poder. E segundo o renomado psiquiatra Augusto Cury, ele diz que é muito fácil asfixiar com a capacidade de admirar a vida e mendigar o pão da alegria. Isso é forte, né? Porque a grande pergunta de Eclesiastes é: vale a pena viver? E hoje nós estamos vivendo a era dos mendigos emocionais, que precisam de muito para se satisfazer com as migalhas de prazer. Observe. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer é colocar colírio nos nossos olhos, para conseguir assim exaltar os pequenos e singelos momentos. Precisamos olhar mais para os lírios do campo, que se vestem melhor do que Salomão se vestiu. Onde é que está o seu olhar? Pensa nisso. E Salomão morreu com 94 anos de idade, dos quais ele reinou 40 anos. E ele foi enterrado em Jerusalém.
Este homem foi o mais rico e mais sábio de todos os homens da terra, até deixar-se dominar pela paixão carnal, que o fez violar as leis de Deus. Isso resultou na causa de muitos males que os israelitas sofreram, como nos mostra a Bíblia a partir de 1 Reis, né? Que Roboão, que era o filho dele, descontentou o povo. Depois teve o problema das 10 tribos que o abandonaram, aí tomaram Jeroboão por rei, né? Israel se dividiu em 2 reinos, né? O reino do norte, o reino de Israel, o reino do sul, que era o reino de Judá. E o povo do norte foi impedido de ir ao templo, né? Que fazia parte do reino do sul, de Judá. E acabou se tornando idólatra. E depois disso vieram vários reis, Acabe, a pior rainha Jezabel, e etc, etc. E depois o governo do norte foi para a Síria, exilado, e o do sul, Judá, foi para a Babilônia, onde ficou 70 anos, né? Vários profetas vieram antes pedindo para o povo se dar conta do que estava acontecendo. E tudo isso é consequência de consequência. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso do ano passado e a playlist é Transbordo 2022. Vá lá e verifique. E tudo que acontece é consequência das ações de desobediência, né? Começando pro Salomão. Bem o estilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Você pode estar até se perguntando, poxa vida, como é que um homem tão sábio pôde cair tanto, entrar nessa? Simples. A sabedoria não era dele, vinha de Deus. E ele não cuidou. Deus deu e Deus tirou, porque ele deixou de ser digno dela. Por isso que o apóstolo Paulo ensina aos crentes de Corinto, dizendo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Preste atenção. Agora vamos para algumas frases desse que foi o rei mais sábio de todos os tempos. Anota aí. Para aprender a sabedoria, o ensino, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidades. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito está na sua mão no poder de fazer. Sobretudo o que deve guardar, guarde o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Não repreendas o escarnecedor, para que não se aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Que mais? Quem procura o bem alcança favor. Tem até uma música linda, né, com esse título. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O coração do homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. É isso aí. Tem muitos outros. Leia Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E hoje eu finalizo esse décimo vídeo já, meu Deus, com a frase da Maria Múcio que diz: quem não governa no espiritual, não governa no material. Incrível, né? Parece até que foi encomendada essa frase para Maria Múcio, né? Eu vou ficando por aqui. Peço para você curtir se você gostou. Compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp para os seus amigos. Se você, não me segue, ainda me siga. E se você não conhece, eu sou a Cristiane Oliveira. Prazer. Muito obrigada por chegar até aqui. Eu deixo um beijo hoje para minha amiga Maria Múcio e outro para você que ficou comigo até agora. Fui, tchau!